primeira coisa que eu quis fazer foi comprar um carro. As pessoas têm esse tipo de sonho, sabe? Eu acho que é um sonho muito fácil, talvez seja, ou talvez não, porque o sonho hoje deles é fumar esses negócios aí, narguile, fumar maconha, tomar Viagra, o c***4. Eu não, meu sonho era tão... José Ferreira Neto, o famoso craque Neto, nasceu em 9 de setembro de 1966 em Santo Antônio de Posse, pequena cidade do interior paulista. Cresceu numa realidade difícil, onde cada conquista tinha sabor de vitória. Neto relembra emocionado em entrevista sua infância humilde, onde frequentar um parque dependia do pai estar de uniforme, pois não havia condições financeiras para lazer. Não tinha roupas novas, tênis da moda, e com apenas 10 anos usava chinelos de borracha simples. Coincidentemente, as mesmas havaianas que hoje pagam por ele fazer propaganda. E aí, o entendimento meu, por ter sido uma criança que passei vontade, que não tinha dinheiro para ir no parque. Meu pai ia fardado para eu ir no parque. Não tinha as condições que as crianças de uma cidade menor, de uma cidade pequena como a minha, tinham. Não tinha uma calça legal. Não tinha... Calça da Zup? Não, nunca. Não tive isso aí, não. Que já andava de Havaianas com 10 anos. Hoje a Havaianas faz propaganda comigo. Olha que da hora, não é da hora isso? A Gillette, propaganda comigo, a Gillette, velho, comigo, com você. Vocês também, mesmo, não é só eu, nós aqui. Só que a gente não faz isso sozinho. Ninguém... Essa luta diária moldou seu caráter e determinou sua forma aguerrida de encarar a vida. Os perrengues e o início da carreira no futebol. A paixão de Neto pelo futebol começou cedo, no União Pocense, clube amador de sua cidade natal. Logo, destacou-se pela força e precisão nas cobranças de falta e escanteios, habilidades que se tornariam suas marcas registradas. Aos 12 anos, mudou-se sozinho para Campinas, ingressando no Guarani, vivendo com atletas mais velhos. Ele enfrentava longas caminhadas após os treinos por falta de transporte, experiências que fortaleceram sua garra desde cedo. O primeiro gol como profissional. Vou contar a história do primeiro gol meu. Foi uma das maiores felicidades que eu tive. Foi contra o Juventus, na Rua Javari. O Juventus era muito forte, cara. Era um time, sempre foi um time muito forte, o Juventus. E eu joguei titular. Tinha acho que 16 anos, 15 para 16 anos. E eu já tinha jogado muitas vezes no campo do Juventus, né, na Rua Javari, por causa da divisão de base do Guarani. Porque o Juventus sempre foi um time muito forte, Campeonato Paulista. Neto descreve esse momento com carinho, lembrando o golaço marcado com o pé direito. E considera essa emoção inesquecível, o início simbólico de sua carreira profissional. A passagem pelo São Paulo Futebol Clube. Em 1987, Neto viveu uma breve, porém marcante passagem pelo São Paulo, onde conquistou o Campeonato Paulista. Mesmo enfrentando atritos internos, o craque relembra com alegria seu período no Morumbi, valorizando o aprendizado com grandes nomes do futebol paulista. Foi muito bom eu ter tido um lado profissional diferente daquele que eu tinha o entendimento, né? Fui campeão paulista, foi muito legal, foi uma experiência muito. Eu morei no Morumbi durante 7 meses, conheci seu Gino, conheci Roberto Dias. Foi muito maravilhoso ter jogado no São Paulo. Seleção Olímpica e a medalha de prata em 1988. Em 1988, Neto integrou a seleção brasileira que conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Seul. Ao lado de Romário, Bebeto, Tafarel e Jorginho, formou uma geração talentosa que marcou época. Eu tenho uma medalha de prata, uma medalha olímpica, que ela é muito importante nos dias de hoje, porque durante 20 anos ela ficou guardada na minha casa. Sem eu abrir, sem eu ter uma noção do que era ser um medalhista olímpico. Netão passa a manteiga, conversa com ela, diz que ela é linda. Lá vem ela, olho no lance! Mais um gol brasileiro, meu povo! Romário! Chega o medalhista olímpico é muito foda, é muito bom, é muito maravilhoso. Mas quando nós fomos disputar a Olimpíadas em 88 em Seul, a gente não tinha nem esse sonho olímpico. A gente sabia que o Internacional foi disputar em 84 e foi vice, né?
E não foi nem a seleção brasileira, foi internacional. E em 88 se formou uma seleção incrível, né? A seleção que foi base para muitas Copas do Mundo, fala a verdade, né? Jogadores sensacionais como o Romário, como o Bebeto, como o Giovani, como o Tafarel, como o Jorginho. Né? Um time muito bom, muito foda. Eu era molequinho. Ídolo eterno do Corinthians. Em 1989, Neto chegou ao Corinthians vindo do Palmeiras, causando polêmica pela rivalidade. Seu auge no clube foi em 1990, ao liderar o time na conquista inédita do Campeonato Brasileiro. Sua habilidade em cobranças de faltas e escanteios foi decisiva, destacando-se por gols históricos e jogadas espetaculares. Esse título transformou Neto em ídolo eterno da torcida corintiana, uma paixão que ele carrega até hoje com enorme orgulho. Desde o primeiro dia que eu saí do Palmeiras, que me mandaram embora, que me trocaram pelo Ribamar, eu não fiz contrato com o Corinthians. Eu falei, você me paga o que eu ganho no Palmeiras, eu não quero luvas, eu não quero nada. Se eu não der certo no Corinthians, eu paro de jogar bola e acabou, porque quando eu saí do Palmeiras, eu achava que a minha vida tinha acabado. E que o Palmeiras me tinha como uma grande revelação e que me desfez de mim como um lixo em menos de 6 meses, 7 meses. Você vai pro arquirrival, né? Aí na minha chegada, nenhum jogador levantou para me cumprimentar, nenhum jogador, só o Mauro, que é um dos maiores amigos que eu tenho na minha vida, ninguém. Só o Mauro foi lá, Neto, boa sorte, o Mauro tinha ido do Palmeiras também pro Corinthians, e que o Mauro é meu amigo até hoje. E eu virei ídolo do Corinthians, um dos maiores ídolos da história do Corinthians sou eu. Queira ou não queira, sou eu. Apesar do sucesso no clube, Neto nunca escondeu sua frustração pela ausência na Copa do Mundo de 1990. O técnico Sebastião Lazzaroni optou por não convocá-lo, decisão considerada por Neto como uma das maiores injustiças de sua carreira. Eles eram tão bairristas que eles convocaram jogadores dos times cariocas que não eram melhores que eu, não eram melhores que o Veloso, não eram melhores que o Alex, não eram melhores que Evair. Mas eu acho que eu tive uma carreira que ela foi muito boa, muito boa. Eu poderia ter ganhado mais títulos, eu poderia ter jogado no Real Madrid, no Barcelona, mas na seleção eu acho que eu não fui um jogador de seleção. Com todo o respeito que eu tenho que ter, humildade, se eu tivesse jogado a Copa do Mundo, talvez eu tivesse sido campeão em 94. Talvez eu daria uma sequência. Se eu fosse disputar de 90, e eu acho que eu ganharia o título em 90 se eu disputasse na Itália, eu acho que aí eu faria 2 Copas do Mundo e eu seria campeão do mundo. A dolorosa saída do Corinthians. Em 1993, após anos de sucesso, Neto saiu do Corinthians em circunstâncias que até hoje classifica como traumáticas. Quando eu fui campeão, eu cheguei no Corinthians em 89, depois foi muito bom, 90 campeão, 91 foi bem, 92, 93 foi bom. Mas aí eles fizeram um esquema para me tirar do Corinthians. E eu não percebi umas pessoas da diretoria, porque eu sempre combati os caras politicamente no Corinthians. As pessoas que usavam o Corinthians na época, sabe? E eles fizeram um esquema para que me tirassem do Corinthians, porque veio o Rivaldo, veio o Leto, veio o Valber. E como eu fiquei triste com isso, porque poderia jogar eu e o Rivaldo. Quem não ia jogar era o Valber. E eu fiquei muito triste com isso, tanto é que eu saí e fui para Colômbia. Eu deveria ter saído disso. Quem fez isso foram as pessoas desagradáveis, pessoas que estão até hoje lá, fazendo mal para o Corinthians, deixando o Corinthians da mesma situação. Isso na década de 90. E eles fizeram muito mal para mim. E isso fez muito mal para minha vida pessoal, cara. Porque o último jogo que eu já sabia que eu ia sair foi 2-1 e eu fiz os 2 gols, em 96 para 97. Mas o que eles fizeram foi deselegante, foi uma coisa deplorável, juntamente com o Dualib, com a comissão técnica, com os jogadores, e eu não entendi isso, cara. A curta passagem pelo Santos. Após a saída turbulenta do Corinthians, Neto vestiu a camisa 10 do Santos em 1994. Ele descreve como uma honra enorme usar o número eternizado por Pelé. Embora breve e sem títulos expressivos, Neto relembra com orgulho sua passagem pelo clube da Vila Belmiro, destacando o respeito que sente pela instituição e sua história. Tinha eu, Dinho,
Maurício Copertino, tinha o Kobayashi, tinha muita gente boa, assim.